Graça e paz, queridos. É uma alegria estar com a igreja novamente para poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu peço para você abrir no Salmo 124. Salmo 124. Eu vou fazer a leitura na Almeida Revista Atualizada, na ARA. Salmo 124. Em reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas seriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pedir a orientação do Senhor nesse momento de exposição das Escrituras. Ó Deus, nós já cantamos ao Senhor, adorando o Teu santo nome e reconhecendo o Teu poder, a Tua glória e majestade. Também já pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que nós pecamos, que nós ferimos a Tua santidade com as nossas ações, palavras e pensamentos. E agora o Teu povo aqui, ó Deus, suplica que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aclare a nossa mente a Tua santa verdade e que o Senhor trabalhe em nós, modificando o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, para que nós possamos obedecer o Senhor cada vez mais. Pedimos isso na mediação de Cristo. Amém. Em certa ocasião, uma mãe e sua filha pequena de 4 anos preparavam-se para dormir. A criança tinha medo do escuro, algo muito comum em crianças pequenas. Obrigado. Na verdade, a sua mãe, que nesse dia estava sozinha com a filha, também se sentia amedrontada. Quando a luz foi apagada, a criança notou o brilho da lua entrando pela janela. Imediatamente, ela perguntou: Mãe, a lua é a luz de Deus? A mãe respondeu: Sim, a lua é a luz de Deus, minha filha. Curiosa para saber mais sobre o seu questionamento, a filha prossegue: Deus acende a sua luz e vai dormir? A mãe então explicou: Não, minha filha, Deus nunca vai dormir. Tendo ouvido isso, apesar da simplicidade da sua fé infantil, a menina disse algo que trouxe conforto e coragem à temerosa mãe. Então, já que Deus está acordado, não há sentido algum em nós também ficarmos. E assim, dormiram em paz, confiantes na proteção e no cuidado do Senhor, cuja luz brilhava lá fora e as recordava de que Ele nunca se ausenta. Essa história ilustra de maneira lúdica a providência e o cuidado divino. Deus não dorme e não descansa. Ele sempre está ao lado do seu povo e intervém em sua proteção e cuidado. E essa verdade é destacada de forma poética e dramática no salmo que iremos estudar nessa noite. O Salmo 124 faz parte de uma coletânea de salmos chamados de Salmos de Romagem. Talvez a palavra romagem soe estranha aos nossos ouvidos, já que comumente ela está associada ao catolicismo, remetendo a um tipo de peregrinação religiosa a um lugar sagrado, como a igreja ou um santuário. Por isso, ao estudar esses salmos, desvincule-os desse tipo de correlação.
Essa coleção de salmos de romagem tem início no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, e são como um inário dentro do saltério bíblico. Via de regra, eles foram cantados quando os peregrinos de Israel realizavam sua peregrinação a caminho do Monte Sião em Jerusalém. Por isso, eles também são conhecidos como cânticos dos degraus, significando os estágios da subida dos peregrinos a caminho de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém está situada em uma região montanhosa, cerca de 750 metros acima do nível do mar. Mas por que eles faziam essas peregrinações até Jerusalém? Por que eles precisavam ir para Jerusalém? A lei de Moisés mandava que os judeus, pelo menos uma vez ao ano, fossem a Jerusalém até o templo para adorar a Deus com suas ofertas e sacrifícios. Para tanto, quando chegava a época das festas, faziam-se caravanas de romeiros judeus que saíam de toda a parte da Palestina e até de fora dela e caminhavam para Jerusalém. Eles iam com as suas famílias e dormiam em tendas à margem do caminho. Durante essas caminhadas, eles cantavam esses salmos. Cantavam outros também. Mas esses salmos em especial foram designados exatamente para aquela ocasião. Por isso é que eles são chamados de salmos de romagem. Olhando de forma específica para o nosso texto, estamos diante de um salmo a respeito do qual não temos praticamente nenhuma informação contextual, a não ser que ele foi escrito por Davi. Perceba, diz, cântico de romagem de Davi. Como o texto nos permite inferir, ele foi escrito depois de uma significativa experiência de livramento. E alguns estudiosos levantam a hipótese de que ele esteja relacionado a alguma experiência pessoal do próprio Davi. Nos livros históricos, Samuel, Reis e Crônicas, encontramos pelo menos 3 situações em que Davi poderia ter escrito esse salmo. Há a possibilidade de que ele tenha sido escrito para descrever os insultos do gigante Golias, ou a perseguição insana de Saul, ou mesmo a conspiração de Absalão. Não sabemos exatamente qual dessas situações esse salmo foi escrito, e nem mesmo se ele foi escrito em outra situação similar. Afinal, Davi experimentou por diversas vezes os livramentos de Deus. Talvez Davi não esteja tratando de um único livramento, e sim incluindo de modo geral todas as ocasiões em que Deus socorrera o seu povo. Nós não sabemos. Na verdade, o ponto importante aqui é que a composição de Davi não rememora somente o passado de Israel ou a sua própria história, mas principalmente mostra que Deus está ao lado do seu povo e intervém em sua salvação. Feita essa introdução, partamos então para a exposição do texto. O tema da mensagem é: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E a mensagem será dividida da seguinte forma, em 3 pontos. Primeiro ponto, recordando os livramentos do Senhor, versos de 1 a 5. Segundo ponto, adorando pelos livramentos do Senhor, versos 6 e 7. E o terceiro ponto, confiando nos livramentos do Senhor, verso 8. Então, 3 palavras para você guardar aqui: recordar, adorar, confiar. Recordar, adorar, confiar. Então, primeiro ponto, recordando os livramentos do Senhor. Esse primeiro ponto da mensagem tem como tema fundamental a recordação ou a lembrança. Nesses versos, o salmista traz à memória ocasiões em que o povo de Israel experimentou grandes ameaças, grandes perigos, mas ainda assim foi liberto pelo Senhor. E o salmista faz isso envolvendo o leitor não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, utilizando uma linguagem extremamente dramática. Valendo-se de contornos dramáticos, o objetivo do salmista é nos envolver emocionalmente com os atos de libertação de Deus. Ele quer que nós adentremos a história
e contemplemos admirados os atos intervencionistas de Deus. Primeiramente, o texto começa com o uso de uma figura de linguagem chamada anáfora. Anáfora é uma figura de linguagem poética que consiste na repetição de uma palavra ou expressão no início de frases ou sentenças consecutivas para enfatizar uma ideia. Então, na anáfora, você tem a repetição de uma palavra ou de sentenças para enfatizar, para reforçar uma ideia. Veja como essa linguagem está clara aqui nos versos 1 e 2. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Perceberam o uso da anáfora aqui? O salmista repete 2 vezes a mesma expressão. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Davi usa essa estratégia poética para enfatizar a imprescindibilidade da presença do Senhor na libertação do povo. O livramento e a salvação do povo não procediam de nenhuma outra fonte a não ser do socorro da parte de Deus. A intenção de Davi não é enfatizar o perigo, mas a grandeza do livramento milagroso praticado pelo Senhor. O salmista quer que os atos salvadores de Deus ofusquem totalmente os momentos nebulosos de aflição. Entendendo a fragilidade e insuficiência do povo, e sua também, o salmista olha para os atos que o Senhor realizou no passado e encontra alívio e esperança. Afinal, se Deus não estivesse ao lado deles, eles estariam perdidos. De modo contraintuitivo, o salmista não olha para as circunstâncias ou para a fragilidade e insuficiência do povo e se desespera. Não. Ele reconhece que o povo é salvo por um ato daquele que é totalmente suficiente. Por isso, eles podem encontrar descansos em suas próprias insuficiências. Mas Davi vai além no uso da linguagem poética. A fim de tornar muito mais gráfico, mais ilustrativo, mais lúdico o senso de livramento, ele usa outra estratégia poética para atribuir uma maior carga dramática à sua composição. Ele faz uso de uma outra figura de linguagem chamada metáfora. Metáfora é uma ilustração tirada da vida diária para instruir um ponto ou demonstrar uma questão espiritual. E nesse salmo, Davi se vale por diversas vezes do uso da metáfora. Vamos analisar como ele faz uso desse recurso literário. A primeira metáfora é de animais selvagens ou de um terremoto. E está descrita aqui no verso 3. Vamos ler de novo os versos de 1 a 3. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Essa linguagem figurada de animais selvagens ou de um monstro devorador transmite a noção da selvageria dos adversários, da violenta investida dos inimigos, aludindo à prática de muitos animais predadores que devoravam vivas as suas vítimas. Mas essa expressão engolidos vivos também transmite a ideia de um terremoto. A terra se abrindo e as pessoas caindo vivas na fenda. No Antigo Testamento, pelo menos há uma ocasião em que isso aconteceu. Deus fendeu a terra e os inimigos do povo foram engolidos vivos. E essa intervenção divina está descrita no livro de Números, capítulo 16, versos 30 a 33, quando a terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e seus seguidores. Se você consegue imaginar a agonia de ser devorado por uma fera ou engolido pela terra, pode então saber como os israelitas se sentiram diante do poderoso inimigo. Mas qual o intuito do salmista em descrever essas duas figuras, animais selvagens e o terremoto? É mostrar que os inimigos cruéis e violentos, já atulhados de ira, teriam engolido Israel vivo, se não fosse a intervenção divina.
Se Deus não tivesse interferido, se Deus não estivesse ao lado deles, Israel teria sido engolido vivo. Israel teria desaparecido. A nação israelita teria sido extinta. A segunda metáfora é a da água. E está descrita nos versos 4 e 5. Veja comigo, versos 4 e 5. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Perceba a gradação do salmista no uso dessa metáfora para ressaltar a força das águas. Ele fala águas, torrente de águas, águas impetuosas. Está vendo a gradação aumentando a força da água? Águas, torrentes de águas, águas impetuosas. Davi retrata aqui a terrível impetuosidade dos inimigos dos israelitas, comparando com uma inundação que traga tudo enquanto encontra em sua trajetória transbordante. Muito parecido com um tsunami. Os inimigos do povo de Deus se apresentavam como torrentes impetuosas, cujas águas a tudo inunda e arrasta, como um dilúvio que a tudo cobre e destrói. Algo muito comum na região de Israel. Em poucos minutos o leito seco de um rio começava a receber a água e em pouco tempo o volume crescia com uma enchente destruindo tudo ao redor. Davi compara a força letal dos opressores a uma forte correnteza que arrasta, afunda e afoga suas vítimas, para mostrar que se Deus não estivesse ao lado deles, os desdenhosos inimigos teriam reduzido rapidamente o povo a nada. A morte do povo e a destruição de Israel eram certas se o Senhor não tivesse impedido o inimigo. É isso que aconteceria se Deus não estivesse ao lado do seu povo. Mas repare ainda em dois detalhes presentes nessas duas metáforas. O primeiro detalhe é que elas não sugerem uma circunstância de dano parcial, mas indicam uma situação de dano definitivo, uma situação de vida ou morte, ou uma situação de possível extinção. Atente-se para as expressões que o salmista usa nos versos 3 e 4. Ele fala, devorar vivo, submergido pelas águas. São situações de morte. Por isso, o salmista é tão enfático ao dizer, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ou seja, o que Davi está relatando aqui é que se o Senhor não estivesse ao lado deles, eles teriam deixado de existir. O segundo detalhe é que a metáfora da água atribui aos danos não apenas uma dimensão física, mas também uma dimensão espiritual. E a linguagem aqui do salmista é no mínimo curiosa. Veja novamente o verso 5. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi fala da alma sendo submersa pelas tempestuosas águas. Contudo, olhando para o texto, o mais natural seria, obviamente, o salmista falar dos efeitos sobre o corpo, porque ele está lidando com metáforas físicas. Ele está falando de água, algo físico. Mas, intencionalmente, Davi mostra que se trata de um dano tão grande, tão devastador, que atinge não apenas a existência física do povo de Deus, mas também a sua existência espiritual. Esses dois detalhes, além de comunicarem a gravidade da situação, contribuem para reforçar o tom dramático que o texto carrega. E qual era o objetivo de Davi ao fazer isso? Apenas mostrar a gravidade das adversidades? Apenas mostrar a fragilidade do povo e o poderio e a força dos inimigos? Não. O objetivo de Davi não é simplesmente destacar a gravidade da situação na qual o povo se encontrara, mas na medida em que essa gravidade é destacada, acentuar a grandeza do livramento e, em última instância, a importância fundamental da presença do Senhor. Deus é a razão pela qual o livramento aconteceu. Por isso, a anáfora presente nos versos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Queridos, em muitas situações de aflição, reagimos
exageradamente, e assim ficamos excessivamente temerosos. Contudo, logo que o problema é resolvido, amenizamos a gravidade da situação, obscurecendo a graça de Deus. Mesmo depois de havermos sido alvos da intervenção divina, ofuscamos a grandeza do livramento do Senhor, obscurecendo a graça divina. Mas Davi insiste intencionalmente em ressaltar a intensidade do perigo, para destacar a presença salvadora de Deus em sua vida. Por isso que ele repete a sentença: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Era como se Davi dissesse: eu somente estou vivo porque Deus estava ao meu lado. Suas palavras então colocam um freio em nós, para nos manter em meditação sobre nossas aflições, a fim de que o senso da graça de Deus, da presença libertadora de Deus em meio à calamidade, não desvaneça, não desapareça em nossa mente. Diante disso, nunca se esqueça, é Deus que nos ampara e nos preserva. É Ele quem nos livra e guarda do mal. Só estamos aqui porque o Senhor está ao nosso lado e nos sustenta, enquanto nós peregrinamos rumo a Canaã celestial. Segundo ponto da mensagem: adorando pelos livramentos do Senhor. Recordar e agora adorar. Recordar, adorar. Os versos 6 e 7 têm como tema fundamental a adoração ou a gratidão. Nesses versos, o salmista não apenas se recorda dos livramentos do Senhor, mas também o adora. O salmista relaciona as experiências do passado como motores da gratidão e da esperança, erguendo a sua voz em adoração. Por essa razão, ele inicia com a expressão: bendito o Senhor. E aqui, novamente, o livramento é descrito de uma maneira dramática e ilustrativa através de duas metáforas. A primeira metáfora é a da fera predadora, um animal de presa, provavelmente um leão. Verso 6, veja comigo o verso 6, diz assim: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Davi foi um pastor de ovelhas e por isso sabia muito bem o que um animal feroz era capaz de fazer caso pegasse um animal do rebanho. Era uma salvação quase impossível, mas podia acontecer. Davi sabia disso. Várias vezes ele livrou seu rebanho das feras predadoras. Mesmo sendo um jovem franzino, ele lutou com um leão e uma ursa para salvar o novilho. Por isso, Davi afirma que os inimigos são como feras selvagens predadoras. Contudo, eles não prevaleceram sobre Israel, pois Deus não permitiu. Por diversas vezes, Deus preservou Israel, mesmo diante de inimigos mais poderosos. Desde o Egito, a conquista da terra prometida, e mesmo durante o período em que eles se estabeleceram na terra de Canaã, Deus concedeu inúmeras vitórias aos israelitas. Vitórias sobre os filisteus, os amorreus, os amalequitas, os amonitas, os edomistas, os assírios, dentre outros. Nações muito mais poderosas do que Israel. Por isso, Davi exalta ao Senhor, porque Deus não deu Israel como presa ao dente dos inimigos. É interessante também, como nesse verso, percebemos a noção da soberania de Deus acolhida por Davi. Ele olha para os inimigos e entende que o sucesso deles somente viria se Deus assim o quisesse. Perceba que ele diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa ao dente deles. Foi Deus quem não deu o povo para os inimigos. Se Israel caísse, era porque o Senhor os teria entregue aos opressores. A segunda metáfora é a de uma armadilha de pássaros. Verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Os inimigos de Israel se apresentavam ora como animais selvagens, ora como uma inundação, ora como feras predadoras, ora como a sutileza do laço do passarinheiro.
O termo laço do passarinheiro traduz uma expressão hebraica que significa literalmente armadilha para pássaros. Esses laços, geralmente feitos de pelos, crina de cavalos, eram usados para laçar os pés das aves. O caçador colocava o laço em locais onde os pássaros se reúnem, como árvores, cavernas e cursos d'água. Depois ele se escondia à vista de todos e esperava que uma ave desavisada o acionasse. O povo era tolo, frágil e vulnerável como um pássaro, facilmente atraído por iscas enganadoras colocadas em armadilhas mortais. Mas Deus quebrou o laço e libertou o seu povo. Por isso, Davi bendiz o Senhor. Atente-se ainda a um detalhe presente nessa metáfora. Novamente, Davi atribui ao dano uma dimensão espiritual. Olha o verso 7 novamente. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Davi fala da alma sendo salva. Intencionalmente, o salmista mostra que o dano atinge a integridade física e espiritual do povo. Essa dramaticidade destaca a gravidade da situação, acentuando, mais uma vez, a grandeza do livramento do Senhor. Por isso, Davi bendiz o Senhor. Queridos, em meio aos livramentos de morte, salvação da vida, desmonte de armadilhas, Davi convoca o povo para bendizer o Senhor. Afinal, quando estavam sem forças para encontrar saída e alívio, o Senhor interviu e mudou a sorte de Israel. Se olharmos nosso passado, certamente vamos encontrar memórias de tempos difíceis em que o Senhor interviu e mudou a nossa sorte. Mas em especial houve um tempo em que estávamos presos, sem saída, sem vida e condenados. Mas através de Jesus Cristo, Deus interveio em nossa história para nos livrar da morte espiritual e nos conduzir para a vida eterna. Não deveria ser esse o maior motivo pelo qual devemos bendizer o Senhor? Não deveria ser esse o maior motivo pelo qual devemos bendizer ao Senhor, a nossa salvação? Diante de tantas bênçãos, inclusive a salvação, deveríamos ser um povo que constantemente bendiz o Senhor. Mas somos ingratos. E como somos ingratos. Que nessa noite, ao meditarmos sobre os grandes feitos do Senhor em nossas vidas, principalmente a salvação, que a nossa oração seja para que Deus nos dê um coração totalmente grato e satisfeito nele, um coração que bendiza o nome dele. Afinal, quanto mais somos satisfeitos em Deus, mais ele será glorificado. A verdadeira gratidão está em encontrarmos satisfação em Deus. Que supliquemos ao Senhor para que em momentos de aflição e adversidade, Ele não nos deixe perder a alegria e a gratidão inefável e cheia de glória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação, Ele é o motivo da nossa gratidão, Ele é o motivo pelo qual nós bendizemos ao Senhor. Terceiro ponto da mensagem, confiando nos livramentos do Senhor. Recordar, adorar, confiar. Recordar, adorar, confiar. O verso 8 tem como tema fundamental a confiança. Depois de recordar e celebrar, usando algumas figuras do dia a dia que ilustram muito bem a grandeza do livramento divino, o salmista conclui da única forma possível, com uma declaração de confiança. Veja comigo o verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa é a conclusão a que Davi chega quando olha para trás e vê os livramentos que Deus concedeu ao povo. Depois de recordar e celebrar, ele termina declarando que a segurança e o socorro do povo de Israel estavam em Deus. E aqui ele identifica com uma expressão que indica a razão pela qual Deus é digno de confiança. Porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ser Criador do universo é o maior testemunho bíblico do poder e da majestade do Senhor. Portanto, a presença de Deus
é o que determina o final de cada situação. É por isso que ele pode fazer essas interferências na história. É por isso que ele pode socorrer nos momentos de tribulação. É por isso que ele pode resolver casos impossíveis. Ele é o Criador dos céus e da terra. E como Criador de todas as coisas, Deus tem a capacidade e o poder de ser o constante ajudador do seu povo. Para o salmista, ter Deus ao seu lado significa que o povo da aliança pode descansar em paz, sabendo que ninguém é mais poderoso que o Senhor e que tudo o que acontece vem das mãos do soberano e sábio Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos, a vida debaixo do sol, ela é difícil, ela é desgastante, ela é extenuante. Até o dia da restauração de todas as coisas, os seres humanos terão que conviver com armadilhas feitas para aprisionar o coração em cordas de ansiedade, pecado e desespero. É assim conosco. Foi assim com Davi. E também com os peregrinos que cantavam o Salmo 124. A pergunta é, mas onde eles buscavam o socorro? Em quem eles buscavam o socorro? Nas coisas do mundo? Nas criaturas? Não. A resposta de Davi se encontra no verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Não podemos chegar a nenhuma conclusão a não ser essa, que o nosso socorro, aqui nessa vida e para a vida futura, está somente no nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. É por isso que ele pode agir na nossa história e na história da humanidade. É por isso que ele pode atender às nossas orações. É por isso que ele pode resolver aquilo que para nós é impossível. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo lhe obedece. Tudo está sob o seu controle. Não há ninguém acima dele. Não há quem o possa contestar ou fazer aquilo que ele determina. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que sai em nossa defesa e nos socorre, pois ele está sempre atento e pronto para estender o seu braço onipotente para socorrer o seu povo. Ele é o nosso castelo forte, a nossa torre segura, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Concluindo, tivemos algumas aplicações, mas o que mais a gente pode aprender com esse salmo? Eu quero terminar com mais 2 aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, vivemos em uma cultura que olha para o passado de forma incorreta. Alguns tendem ao desprezo e ao desdém, sugerindo que devemos viver olhando para frente e nunca para trás. O passado é algo que deve ser esquecido. Outros olham para o passado com saudosismo, impedindo a pessoa de viver e caminhar em direção ao futuro. Para elas, o passado se torna o hoje e o amanhã. Nós, enquanto cristãos, somos um povo que vive na perspectiva do futuro, aguardando com esperança o cumprimento das promessas do Senhor. Mas não podemos ignorar o passado. Não podemos ignorar o passado. Olhar para o passado é essencial para o povo de Deus, e isso fica claro no Salmo 124. Esse salmo revela claramente a relação entre a recordação, a adoração e a esperança. A nossa adoração no presente e a nossa esperança no futuro estão relacionados à lembrança dos feitos do Senhor. Não dá para desconectar essas coisas. Inclusive, ter uma perspectiva correta do passado nos leva a sermos obedientes a Deus no presente e no futuro. Afinal, as exortações divinas nascem das declarações daquilo que Deus fez por nós. Olhando para o que Deus fez, eu vivo em obediência a Cristo. A peregrinação nesse mundo, ou seja, a nossa romagem nesse mundo, é extenuante e muitos desgastes virão. Muitas lágrimas serão derramadas. Lembrar das obras e dos feitos do Senhor é importante na nossa peregrinação. Precisamos aprender a trazer à memória aquilo que Deus fez em nós, por nós,
através de nós e apesar de nós. Deus fez grandes coisas, por isso devemos nos voltar a Ele em adoração e fazer da gratidão e da confiança parte importante do nosso testemunho de vida durante a nossa peregrinação. Troque em gratidão pela adoração e faça da gratidão um dos motores da sua peregrinação. O Deus que se revela em Cristo já prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. É o Senhor que sustenta, guarda e guia os peregrinos. Seja grato e siga em frente rumo a Jerusalém Celestial. Segundo ponto. O Salmo 124 reflete a confiança do salmista ao recordar com gratidão os atos de libertação de Deus. E Davi introduz o seu cântico destacando a presença salvadora de Deus em sua vida e na vida de Israel com a sentença: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Uma frase que indica a certeza do salmista de que Deus estava ao seu lado e ao lado do povo. E a pergunta que nós precisamos fazer essa noite é: por que podemos dizer que Deus está ao nosso lado? Por que você pode dizer que Deus está ao seu lado? Por quê? Deus está ao nosso lado por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo na cruz. Cristo foi abandonado na cruz para que pudéssemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. Cristo foi condenado e abandonado na cruz por causa da nossa iniquidade. Deus entregou seu Filho para sofrer o peso de todos os pecados de todo o seu povo e o julgamento por esses pecados. E fez isso para que hoje estivéssemos aqui, repetindo as palavras do salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Muitas vezes, a tristeza, o medo, o temor do futuro e a ansiedade tentarão nos levar a crer que fomos abandonados por Deus e que Deus não está ao nosso lado. Mas isso não é verdade. Nenhum de nós é imune à tentação, à dor e à tragédia. Contudo, o que nós temos é a promessa de que Deus está ao nosso lado. Deus não prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que nunca nada vai poder nos separar do seu amor. Que nunca nós seríamos separados do seu amor. Nossa certeza consiste não em nosso amor por Ele, porque o nosso amor é falho, é débil, é inconstante, mas sim pelo amor dEle por nós. Um amor inabalável, fiel e perseverante. Deus está ao nosso lado e nada pode apagar essa certeza. Afinal, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que foi exposta. E nós te agradecemos porque o Senhor está ao nosso lado. E nada pode apagar essa certeza, Senhor. Os nossos pecados não podem afastar essa certeza. A nossa vida não pode afastar essa certeza, porque esse amor está fundamentado no Senhor. Um amor fiel, um amor inabalável. Damos-te graça pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e porque por meio dessa obra nós somos libertos do laço do passarinheiro. Nós somos libertos e seremos engolidos vivos pelo inimigo. Nós somos libertos da fera predadora. Nós somos libertos das águas impetuosas, porque o Senhor está ao nosso lado. Pela certeza do Senhor estar ao nosso lado, nós podemos descansar seguros, porque nada pode afastar-nos do teu amor que está em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por uma certeza tão bela, tão inefável, de que o Senhor
está ao nosso lado, por causa de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa certeza. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.